Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, retomamos o nosso segundo e último bloco deste nosso programa semanal Luz da Vida. No primeiro bloco fizemos uma grande introdução à obra de misericórdia corporal, dar assistência aos enfermos. No Ano Santo da Misericórdia, Papa Francisco pede que na sua bula de indição do Ano Santo, bula Misericordiae Vultus, que nós reflitamos nas obras espirituais e nas obras corporais de misericórdia. Retomamos o finalzinho do primeiro bloco, falando da condição existencial que caracteriza a pessoa do enfermo. A enfermidade nos prostra, nos torna impotentes, nos torna carentes, nos torna limitados, nos torna necessitados, não somente de uma realidade que sane, que cure a enfermidade, mas também a necessidade de pessoas do nosso lado. Triste é a realidade do enfermo que não é visitado por ninguém, que é deixado, jogado, seja em casa, seja num hospital. A condição da enfermidade possibilita uma carência tremenda. Ricos e pobres, poderosos e impotentes, grandes e pequenos, quando enfermos, se assemelham. Todos precisam dos outros. Mas, na enfermidade, que tipo de assistência o cristão deve dar ao enfermo? O que é o específico do cristão quando ele, movido pela graça de Deus, vai assistir um enfermo? Antes de tudo, fazer tudo o que está ao seu alcance para aliviar a dor do corpo. E isso comporta, se for o caso, auxílio material para a compra dos remédios, auxílio financeiro, se for o caso, para pagar o plano de saúde, coisa que não deveria existir num país que verdadeiramente prima pela saúde dos seus cidadãos. No Brasil, a saúde é um direito constitucional. Se a saúde pública funcionasse verdadeiramente, não havia necessidade de plano de saúde. Isso não é crítica ideologizada que eu estou fazendo, mas também há uma repercussão, uma aplicação na vida pública, esta obra corporal de misericórdia. A assistência aos enfermos não é apenas o dever do cristão, é dever também do Estado. Portanto, o auxílio material, que pode comportar muitas vezes a aquisição de cama, a aquisição de todo um conjunto de coisas materiais para possibilitar conforto, asseio, paz, silêncio para o enfermo, sem dúvida alguma. E também possibilitar ajuda, assistência no hospital, na farmácia, na intervenção cirúrgica, no pré-operatório, durante a operação, após a operação. Sem dúvida alguma, a assistência aos enfermos comporta tudo isso. O cristão deve possibilitar tudo o que está ao seu alcance para oferecer ao enfermo as melhores condições para a terapia, para a intervenção cirúrgica, para a convalescência, para a recuperação, para o tratamento, sem dúvida alguma. E aqui, rasgados elogios devo fazer como homenagem justa a uma vastíssima obra de misericórdia da Igreja Católica Apostólica Romana, espalhada em tantos países, em todos os continentes, uma rede de creches, de asilos, de hospitais, que oferecem às pessoas enfermas o melhor, ou pelo menos aquilo que está ao alcance dentro dos limites das possibilidades daquela obra social.
Pensemos em todos os hospitais que são mantidos por religiosos, as santas casas. Todas essas obras traduzem, mostram, explicitam o rosto misericordioso, materno e também paterno de Deus Todo-Poderoso, que oferece a tantos enfermos melhores condições, condições dignas para se tratar, para aliviar, para extirpar do seu corpo tantas enfermidades. Nossos elogios aos profissionais de medicina, de enfermagem, a todo o corpo médico, a todos os funcionários de todas essas obras católicas e não católicas, que traduzem, que comprovam que a misericórdia de Deus existe no mundo e que há muitos corações empenhados em aliviar a dor dos enfermos. Pensemos também nos nossos missionários fora do país, nossas homenagens aos Médicos Sem Fronteira e a tantas outras iniciativas que, sem dúvida alguma, comprovam Cristo agindo por esses corações, por essas mãos, por essas iniciativas, por essas organizações que salvaram tantas vidas, que salvam tantas vidas. Mas, supondo tudo isto, e além de possibilitar tudo isto, o cristão compreende que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Nem só de remédio, nem só de terapia, nem só de intervenção cirúrgica necessitam os enfermos. O enfermo do corpo é sempre um carente de Deus. As curas que nosso Senhor Jesus Cristo realizou, as visitas que Ele fez aos enfermos, pensemos, por exemplo, a filha da viúva de Naim, que estava morta, Talita cum. Eu te ordeno, menina, levanta-te. A cura da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Jesus vai ao encontro daquela mulher que está acometida de uma febre e ela é curada. Algumas pessoas convidam Jesus para visitar pessoas enfermas. O próprio Jesus, durante sua vida pública, dá-nos o exemplo, mostra-nos que a assistência aos enfermos é uma obra de fundamental importância que agrada infinitamente ao Pai, é meritória e terá a sua recompensa no céu. Mas, levando o alívio ao corpo do enfermo, o cristão não pode abdicar desse seu dever. Levar ao enfermo aquele que é o causador da cura. O enfermo necessita de Deus. Se crê nele, a visita do cristão é um convite para que ele creia mais. Se o enfermo espera em Deus, a visita do cristão ao enfermo deve colaborar para que essa esperança se torne mais sólida, se torne mais firme. O enfermo crê em Deus. A visita do cristão ao enfermo deve possibilitar também que a fé do enfermo se torne mais firme, mais inexorável, mais sólida, mais intrépida e aumente até a plenitude. E se o enfermo não crê em Deus, não espera em Deus, não ama a Deus, então vem o desafio. De alguma forma, o cristão deve ser portador de Cristo para aquele enfermo. Duas são as maneiras de se levar Cristo ao enfermo que não crê, que não espera e que não ama. Ao enfermo agnóstico, ao enfermo ateu, ou ao enfermo que professa alguma convicção, mas não a fé católica. As duas maneiras são levar Jesus, proclamar Jesus com palavras e com atos. É a ocasião quem vai dizer, é o contexto e também a abertura do enfermo, que vão indicar qual é o momento de se falar mais ousadamente, mais atrevidamente, mais intrepidamente, mais explicitamente
de que não há outro Deus debaixo do céu, outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. É a ocasião quem vai dizer: chegou o momento de falar explicitamente da existência de Deus, da Santíssima Trindade, do mistério salvífico de Cristo realizado no Calvário, do seu sangue redentor, causa da nossa reconciliação com o Pai, causa da nossa salvação. É a ocasião quem vai dizer qual é o momento de se falar da ressurreição, da vida eterna, dos novíssimos, do juízo particular, do céu, do inferno. Portanto, o cristão deve ser consciente. Não pode esquecer de que a sua presença junto ao enfermo é uma ocasião propícia de catequese, de evangelização. Ele não pode abdicar desse seu papel, é uma sua obrigação. Estive enfermo e fostes ver-me. A frase de nosso Senhor Jesus Cristo não nos autoriza a interpretar a enfermidade, já disse isso, apenas do ponto de vista físico. O enfermo é um carente, o enfermo é um coitado. O enfermo pode estar às portas da morte. O enfermo é um potencial ser que se prepara para deixar esta vida e se apresentar diante de Deus para ser julgado pelo Senhor e receber a paga pelos seus atos, a punição com o inferno ou a recompensa pelos seus atos bons, meritórios, com o céu. Portanto, a palavra pena é uma palavra um pouco ambígua. Há determinadas pessoas que dizem: o coitadinho está enfermo, eu tenho pena dele, por isso eu não vou falar de Deus, não vou falar destas coisas. Esse não é o momento. Errado. Esse é o momento de se falar de Deus. Esse é o momento de se levar aquele coração que Deus é nossa força, que Deus é o nosso auxílio, que Ele é a causa da nossa cura, que Ele é o sentido da nossa existência. Que entreguemos o nosso coração a Ele, preparemos o nosso coração para o encontro definitivo. Se for cristão católico, que se prepare para a boa confissão, que se prepare para a recepção do sacramento da unção dos enfermos, que se prepare para a recepção do viático, o corpo e o sangue de Cristo como preparação para o desenlace, para a vida eterna. Desejo, portanto, que todos os telespectadores, quando o assunto for, em qualquer momento de sua vida, assistência aos enfermos, lembre-se, não esqueça. O meu papel em cumprir a ordem do Senhor, visitar os enfermos, dar assistência aos enfermos, é levar para ele o conforto, quanto possível, do corpo, mas principalmente para a sua alma.